ele se abateu. Porque não sei se ele imaginou que o Carlos Miguel fosse jogar 2 jogos e ele ia voltar, não sei. Bora lá, fiel! Sejam bem-vindos à Casa Nação Alvinegra e é hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. Fala aí, pessoal, e a história do Cássio, hein? Teve uma reunião do Cássio com a diretoria do Corinthians e nessa reunião o Cássio aí despertou aí, né? Falou pro pessoal que deseja sair do Corinthians em direção ao Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta para o Cássio aí de ficar lá de 3 temporadas, 3 anos, né? Para ele ficar no Cruzeiro. E o jogador está tentando antecipar a ida para o Cruzeiro. Só que o Corinthians fez uma contraproposta pro Cássio. O Corinthians tinha feito uma proposta de 1 ano e agora o Corinthians, aí Augusto Melo, reavaliou a proposta que fez pro Cássio e fez outra proposta de mais 1 ano, ou seja, 2 anos do Cássio. E o Cássio aí, então, está tentando decidir se vai ou não. Cássio, que é ídolo indiscutível, né, do Corinthians, aí campeão mundial, Libertadores, campeão de ganhou muitos títulos pelo Corinthians, mas o Cássio, né, ele se sente um pouco desgastado no Corinthians, foi palavras deles na reunião, e ele tem proposta não só do Cruzeiro, né, que é para ficar lá por 3 temporadas, 3 anos, ele tem proposta de vários outros clubes, só que ele tá considerando a mais vantajosa para ele, que é ir para Minas Gerais, né, que é ir para o Cruzeiro. Embora ele tenha considerado algumas propostas, ele tá avaliando tudo ainda, ele não fechou nenhum acordo ainda com nenhum clube, ele segue no Corinthians, o Corinthians segue tentando renovar com ele, tentando fazer uma contraproposta para ele, mas ele pode assim assinar um pré-contrato agora em julho, tá? Ele pode sair de imediato, mas ele tem contrato até o final do ano, então ele tá avaliando o que ele pode fazer. E ele pode assinar um pré-contrato aí a partir de julho, que abre a janela aí, e ele pode se transferir para o Cruzeiro, que é o mais óbvio, ou para outro clube aí, tá bom? Mas o mais indicado aí, o mais óbvio que tá parecendo é ele ir para o Cruzeiro, mas não tem nada certo, tá bom? E para você entender melhor aí a explanação da notícia de hoje, eu vou deixar aqui com vocês o Chico Garcia e os créditos aí vai todo para ele. Fique agora aí com a explicação dele. Valeu? Passa aqui, se inscreve, porque isso aqui ajuda, o canal vai crescendo e a gente vai trazendo mais notícias para vocês aqui. Bora lá. Gente, o Cássio tá indo embora. Tá indo embora. A menos que algo muito diferente aconteça nos próximos dias ou nas próximas horas, Cássio Ramos está deixando o Corinthians. Uma informação divulgada nessa tarde pelo Samir Carvalho, do Portal UOL e do Café do Setorista aqui no YouTube, de que, inclusive, houve uma discussão que eu consegui confirmar, houve uma reunião, realmente, nessa segunda-feira, para definir várias coisas, para que Cássio levasse a proposta do Cruzeiro até o Corinthians, para que o Corinthians levasse a proposta que está fazendo a ele no sentido de demovê-lo da ideia. Dentre essas questões discutidas na reunião, inclusive se cogitou a rescisão imediata, já que ele tem contrato até dezembro e para sair ele precisa ou rescindir, porque aí ele ficaria livre no mercado e aí ele poderia fechar com o Cruzeiro, ou então uma transferência. Essa transferência ela só pode ocorrer em julho, quando a janela de transferência será aberta. Ou, né, enfim, ele se transfere para lá, vai se adaptando, treinando, até ter condições de jogo. Talvez até para que o Cássio provavelmente tente, né, para que ele jogue imediatamente a rescisão, porque aí ele se libera, fica livre no mercado e aí pode assinar com o Cruzeiro. A questão é, o Cruzeiro formalizou uma proposta de 3 temporadas para o goleiro de 36 anos. O Cruzeiro quer um cara experiente, já tinha tentado o Fábio, inclusive, a volta do Fábio. Agora tem lá Pedro Lourenço, né, o CEO, o chefe, o dono dos supermercados BH, que comprou a SAF do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno e que promete investir. Olha, já se falou até em Felipe Coutinho aí. E, no caso, todo bom time começa por um bom goleiro. Eles estão tentando definir um grande nome para o gol. E esse nome é o Cássio. É uma oportunidade de mercado. Você vê que o cara tá na reserva, você vê que ele tá insatisfeito, e aí o que você faz? Você vai lá e seduz o cara com um altíssimo salário. Eu não vou dizer que é mais do que ele ganha no Corinthians, mas é para ele ganhar um ótimo salário na mesma faixa, digamos assim, por 3 temporadas. Eu não sei se haveria redução na proposta formalizada do Corinthians para o Cássio, mas o tempo a gente conseguiu, né? Que seria 1 ano de contrato até o fim de 2025, mas aí tem a informação do blog do Macedo que o Timão, ao perceber que o Cássio está, digamos, com uma tendência de sair, ofereceu 2 anos de contrato. O Corinthians está tentando. Eu não sei se para dizer ou dar uma resposta que tentamos de tudo, mas ele quis sair, ou se efetivamente para dizer, não, peraí, Cássio, peraí. Você não vai sair assim.
Você é um grande ídolo, você é o maior jogador, o maior goleiro, um dos maiores jogadores da história desse clube, e você não pode ser assim. Você está na reserva momentaneamente, mas queremos contar aqui com a sua liderança, com a sua transição e para que você tenha uma despedida à altura. Esse é o objetivo do Corinthians, imagino eu. Ou também, como eu falei, para passar a mensagem de que tentou de tudo. Daqui a pouco viu que a causa está perdida e faz esse esforço para provar publicamente que, tipo assim, tentamos. Porque isso também vai na conta de Augusto Melo. Querendo ou não, mesmo muitos torcedores querendo o Cássio longe, o Cássio é um ídolo. Se o Cássio sai do Corinthians, fecha o gol, vira campeão no Cruzeiro, sei lá o quê, Augusto Melo terá esse carimbo nas suas costas eternamente. Que no primeiro ano de gestão ele deixou sair dessa maneira um ídolo do clube. E por mais que eu não concorde com isso, porque isso não é uma questão que o Augusto está deixando acontecer. O Cássio está mal tecnicamente, quase implorou para sair do time e não está satisfeito com a reserva. Essa para mim é a principal informação. Porque quando ele vai para a reserva, no primeiro jogo em que o Carlos Miguel assume como titular, os bastidores da TV Corinthians no dia seguinte, eu até, fiz vídeo sobre isso. Claro, tem câmeras gravando, né? E o Cássio, ele vai muito bem naquele discurso. Porque ele fala, foi me dada a chance de ficar em casa, de ser preservado, de folgar. E ele fala, que líder eu seria se eu fizesse isso? Se eu não estivesse aqui apoiando vocês? Que tipo de líder eu seria? Palavras do Cássio. O Cássio faz o discurso na roda antes de ir pro campo. E eu pensei, caramba, gigante, hein? Aceitou a reserva, entendeu a condição, deu a oportunidade pro Carlos Miguel, mas continua fazendo o seu papel ali. Sobrecarregado agora, é verdade, porque depois de Juliano, Renato Augusto, Fábio Santos, toda essa galera que foi embora, sobrou tudo na conta do Cássio. E o Cássio tá fazendo esse papel. Agora tem o Paulinho também para ajudar, dos caras mais experientes, veteranos e com currículo no clube. Mas o Cássio visivelmente cansou. Só que ao mesmo tempo, ele sabe da importância dele. E ele nunca se acostumou com a ideia, né? A gente sempre soube disso. Pois bem, aquilo ali mudou. As informações que a gente obteve no começo dessa semana é que não só o Cássio não está feliz com a reserva, como é que eu vou dizer isso sem soar pejorativo? Mas ele mudou o comportamento dele, não no sentido de tratar mal as outras pessoas, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas ele mudou o comportamento. Ele é um cara mais cabisbaixo no CT nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. Ele é um cara mais introspectivo. E o Cássio já né? É um cara mais na dele. Mas ele baixou um pouco a guarda. Ele se abateu. Porque não sei se ele imaginou que o Carlos Miguel fosse jogar 2 jogos e ele ia voltar, não sei. Não sei se ele imaginou que ele fosse falhar porque ele vinha falhando, o time estava exposto e tal, e a torcida ia pedir a volta dele. Não sei se daqui a pouco a comissão técnica ia reconsiderar o fato de que realmente ele estava abalado psicologicamente quando ele dá aquela entrevista depois do jogo contra o Argentinos Júnior e imediatamente ele voltaria para o time titular. Eu não sei o que ele pensou. Mas é fato que não está acontecendo o que ele pensou, porque ele está incomodado. E ele mesmo fala, não, tudo bem o jogador estar incomodado com a reserva. E eu também acho, tudo bem. O problema é quando isso se arrasta. Quando o jogador começa a ter um comportamento mais para baixo, começa a se abater, começa a se atingir e começa a fazer um movimento para ir embora por não aceitar essa reserva, que é o que está acontecendo. Ele tem propostas, ele tem mercado, a gente sabe disso, e o Cássio agora está, digamos assim, ponderando todas as situações. Fico no Corinthians, na reserva, 2 anos de contrato. Será que eu vou jogar? E aí vem o Cruzeiro, um grande clube, que vai vir com um grande investimento, em que ele vai ser o titular, em que ele vai chegar lá como Deus, recepcionado pelos caras. Bom salário, mudança de vida, Belo Horizonte, uma boa cidade. Ele está ponderando tudo isso, conversando com as pessoas. Então, existe sim a possibilidade dele sair agora. E se ele não sair agora, gente, pode ser que ele renove, né? Por 2 temporadas. Não sei, eu acho mais difícil isso acontecer.
Mas se ele renovar, vamos ver, né? Porque isso vai colocar uma pressão no Carlos Miguel. Se o Cássio renova agora por mais 2 anos, por mais que o Cássio seja ídolo e ele tem que ter um tratamento diferente, o Carlos Miguel vai pensar, na primeira vacilada que eu der, o Cássio vai voltar. E essa administração é difícil, porque você não pode perder o Carlos Miguel agora, mas você está perdendo o Cássio. Deixa o Cássio ir ou tenta segurar? É com você. E é isso aí, torcedor da Fiel. E aí, o que vocês acham aí? Cássio deve ir embora mesmo? Acho que já passou o tempo dele, já tá saturado, tem que respirar novos ares, alçar novas conquistas aí. O Corinthians pode tentar segurar o Cássio mais. O que você acha aqui? Deixa a sua opinião aqui no comentário, que é muito importante aqui pra gente, beleza? Mais que um time de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista representa uma história de resistência, superação, paixão e conquistas inesquecíveis. Bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!